Olá, meu nome é Thaís Bubbles Fassbinder e venho apresentar um projeto que busca inspiração na palavra sueca lagom, que tem como significado mais próximo a expressão nem pouco nem demais, apenas o suficiente. Guarda semelhanças com o minimalismo, mas não foca no mínimo, busca o equilíbrio e se baseia na funcionalidade, no conforto e na praticidade. Na arquitetura e na decoração, tudo deve obedecer um propósito de funcionamento, além de convidar ao relaxamento e ao bem-estar. Para isso, o que se propõe é um sistema construtivo de habitação mínima que permita a junção de todos esses requisitos, a fim de permitir que um número maior de pessoas tenha acesso a uma habitação de qualidade, com confortos que em sua maioria estariam acessíveis somente em empreendimentos de alto custo ou mais afastados dos grandes centros urbanos. Além disso, o conceito de suficiente é algo que muda conforme evoluímos e passamos para novas etapas de vida. Então é necessário que a habitação acompanhe essa dinâmica, permitindo modificações e adaptações conforme essas fases da vida. Construções que permitam mobilidade e adaptabilidade já foram pensadas há muito tempo, como propostas do grupo Arquigram na década de 60, exemplificadas nessa página. Mais atualmente, nós temos a proposta do escritório Ova Studio, do Hotel Raivin, que permite a entrada e saída de containers de uma estrutura pré-existente no terreno. É cada vez maior a procura por imóveis compactos em grandes centros urbanos, em virtude dos crescentes custos e demanda. Portanto, demonstra-se uma oportunidade tanto para o consumidor final, o usuário final, como para investidores. A fim de viabilizar a proposta, utiliza-se os conceitos da arquitetura modular volumétrica, que se baseia na composição de módulos tridimensionais a fim de compor uma edificação, e também da painelização, que se utiliza da criação de painéis conectados em uma estrutura independente. A estrutura seria composta por módulos individuais, que podem ser justapostos de diversas maneiras, a fim de ser possível formar desde uma estrutura pequena, como uma casa isolada, até um prédio de múltiplos andares, onde os módulos estruturais são empilhados. O fechamento da estrutura é feito por painéis pré-fabricados, que poderão ser escolhidos em um catálogo de acordo com a necessidade do cliente. Assim, é possível, inclusive, que alguém que inicia uma moradia em um edifício desse sistema remova os painéis da estrutura coletiva, transfira para outro endereço, optando por alocar ou em outro edifício do mesmo sistema, ou mesmo adquirindo a sua própria estrutura para formar uma casa individual. Há a opção dos módulos serem montados completamente off-site, agilizando o tempo de execução da obra e restando poucos acabamentos a serem feitos em loco. Os módulos obedecem à seguinte padronização de dimensões. Medidas externas. O meio módulo, 1,60 m por 3,20 m. Módulo simples, 3,20 m por 3,20 m. E o módulo duplo, tendo 3,20 m por 6,40 m. Todos eles apresentando a altura de 3,20 m. Estruturados com perfil de aço, a função da laje é exercida por um painel masterboard de 4 cm de espessura, que é composto por um miolo de madeira revestido com placa cimentícia colada e prensada. Para o sucesso do projeto, é imprescindível que o terreno seja localizado em um local estratégico para oferecer comodidades aos moradores, atendendo às necessidades diárias. Por isso, o terreno escolhido para exemplificar a proposta
Está localizado em Porto Alegre, na intersecção das ruas Alcídios Cruz e Dona Eugênia, onde há quadras de futebol da antiga sede do Grêmio Esportivo Força e Luz. Apresentando uma posição de centralidade em relação ao centro urbano da cidade, ele possui em seu entorno imediato diversos pontos de interesse, como atividades de lazer, mercado, escolas, hospital, unidade de saúde, faculdade. Todos esses pontos podem ser acessados, por exemplo, de bicicleta, em no máximo 15 minutos. O acesso de transporte público também é um destaque no terreno. O projeto é composto por 2 torres, que concentram na fachada sul as circulações verticais e horizontais, levando-se em conta que é uma orientação solar com menor insolação, a fim de privilegiar os apartamentos com orientação mais favorável. A escolha por apresentar a edificação em fita, com apartamentos somente em uma das faces, também se dá para que seja possível manter o contato visual com o exterior, ainda que estando na circulação dentro do prédio. Busca-se maior iluminação e ventilação naturais. Complementando a intenção de ressaltar o conceito Lagoon, a integração com a valorização da natureza se dá no uso de uma construção seca, do uso da madeira como revestimento da fachada e pela criação de diversas varandas com vegetação, trazendo o jardim para cima do prédio. Ainda se propõe a utilização de energia fotovoltaica para as áreas condominiais. O prédio B, mais a norte, possui 2 pavimentos a menos que o A, para possibilitar uma melhor insolação, além de buscar uma composição que fique mais suave para quem visualiza o conjunto. No térreo são concentradas as atividades utilitárias e de lazer. Os espaços e tipos de atividades foram pensados de modo a despenderem menor custo e menor tempo com manutenções. Por esse motivo, por exemplo, optou-se por ter um spa em vez de uma piscina. O foco foi fazer com que os espaços sejam adaptáveis de acordo com as diversas atividades. Por isso, a divisão das áreas de estar, do espaço multiuso, espaço gourmet e espaço kids, é feita por grandes portas, com todas as folhas móveis, de modo a permitir que seja possível uma combinação entre esses diversos espaços. Em caso de algum evento maior, por exemplo, é possível que todas as portas sejam abertas, a fim de garantir uma interligação de todos esses espaços, além de ser possível uma conexão com o pátio, já que todos esses espaços possuem acesso ao pátio. O programa foi organizado em planta de forma a permitir distinguir áreas mais tranquilas e áreas com atividades mais lúdicas e dinâmicas. No prédio B, nós encontramos alguns apartamentos com pátio privativo. No entorno do terreno, temos uma pista para caminhada, corrida ou andar de bicicleta. Seguindo ainda no propósito de propiciar maior integração com a natureza, temos uma horta e um pomar. No subsolo foi priorizado que cada apartamento tenha pelo menos uma vaga fixa de bicicleta, a fim de estimular o uso dela em detrimento do uso do automóvel. São ofertadas 44 vagas para carro, sendo 5 delas para pessoas com deficiências e 12 vagas para moto. Nos pavimentos superiores são acomodados os apartamentos, que podem assumir as mais diversas configurações, iniciando em um módulo mínimo que comporta uma pessoa. Não há uma limitação para acoplamento de módulos a fim de compor espaços maiores. Ilustrativamente, adotou-se o layout de módulo duplo, com configuração que acomoda até 3 pessoas. E também um modelo que permite a acessibilidade de um cadeirante. No tocante aos banheiros, eles são apresentados de 2 versões, que podem ser escolhidas à parte do apartamento, sendo possível também a sua supressão no caso de uma configuração com mais módulos, visto que eles são tratados como módulos separados. Para que seja viável manter o conforto e otimizar os espaços, os móveis desempenham um papel fundamental, sendo necessário que acumulem múltiplos usos e funções. Portanto, existem camas que se transformam em sofá
estantes com cama que se transformam em mesa e camas que viram mesa, além de uma cozinha compacta. A variação em cada pavimento se dá através das varandas que vão sendo formadas a cada nível. Algumas são de uso compartilhado, outras são de uso privativo, fazendo com que a planta vá reduzindo gradativamente até o último pavimento de cada prédio, onde encontramos uma área de lazer de uso comum com um pergolado, além de acesso para manutenção dos reservatórios superiores e das placas de energia fotovoltaica. As fachadas são tratadas como módulos independentes, permitindo criar maior isolamento acústico, além de permitir, em caso de mudanças de layout interno, como uma desocupação de um módulo, por exemplo, que a fachada do prédio não seja alterada. Obrigada pela atenção.